meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia e seja muito bem-vindo ao meu canal Coisas da Flávia. Primeiramente, desculpa a luz, esse barulhinho no fundo que é o ventilador, a luz é porque eu estou gravando à noite. Então, ignore isso e preste atenção hoje nas coisas que vai ser muito importante o recadinho que eu tenho pra você, tá bom? Hoje o conteúdo do canal vai ser a palavra do Senhor, não vai ser sobre cabelo, mas também é um conteúdo muito bom que vai te edificar e edificar a sua vida. O Senhor vai falar contigo, eu creio, em nome de Jesus. Então não vai se esquecendo aí de deixar seu like, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, que isso ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é interessante e divulgar para outras pessoas, tá bom? Beijo para quem tá fazendo isso, muito obrigada e vamos lá, que eu quero ler com vocês hoje aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim. O título diz: Jesus anda sobre as águas. Vamos falar sobre fé e sobre provações. Então vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração breve antes de começar essa palavra, para que o Espírito Santo possa me orientar e tocar no seu coração, para que você também possa entender o que Ele quer falar contigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, exaltado seja o teu nome sobre a terra. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha descer com o teu Espírito Santo sobre a minha vida e me use para falar com o teu povo, aqueles que estão assistindo esse vídeo agora neste momento. Eu não sei qual é o problema, qual é a provação, mas o Senhor sabe. Então, Deus, prepara o coração dessa pessoa para que ela venha receber a tua palavra e que o Senhor possa fazer uma grande transformação, que o Senhor possa fazer o milagre através deste momento contigo, Deus. Pai, que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas mais fé, mais autoridade e que nós possamos saber que somos totalmente dependentes de Ti. Amém. E vamos lá? Quero ler contigo aqui o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada a tarde, ele estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando em cima do mar. Então, é um milagre que aconteceu logo após o partir do pão e os peixes, né? Acho que todo mundo conhece essa passagem, quando Jesus, ele multiplica os pães, 5 pães, né? 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então, foi muita gente que comeu ali, ainda sobrou pão e peixe para o povo levar. Então, foi logo depois desse milagre que o Senhor fez. E antes desse milagre, havia acontecido uma coisa muito importante que estava preocupando muitos discípulos, que era a morte de João Batista. João Batista foi decapitado
E os discípulos estavam com medo. Por quê? Porque eles temiam que isso acontecesse com eles também. Eles estavam na mesma situação, levando o evangelho, pregando, e eles temiam. E Jesus leva esse povo, vai para o meio do tipo um deserto, né, um lugar afastado da cidade, e o povo acompanha Jesus, e ali Jesus fala sobre a palavra de Deus e faz esse milagre. Logo depois disso, Jesus fala para os discípulos: olha, vocês entram no barco, vão na frente, que eu vou dispensar a multidão e vou encontrar com vocês lá. Nisso, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Isso aqui a Bíblia nos relata que já era tarde, quando Jesus estava orando, os discípulos já tinham ido. E quando foi a 4ª vigília da noite, que Jesus foi até eles. Então eles ficaram muito tempo lutando contra as ondas, porque a Bíblia nos fala que foi um vento contrário. Eles estavam remando para chegar do outro lado e o vento estava contrário. Imagina o quanto eles estavam cansados, exaustos, eles estavam abatidos com tanto esforço, tanta luta ali. E eu te pergunto nessa hora, quanto tempo faz que você está nessa luta? Quanto tempo faz que você está aí pedindo para o Senhor, falando: Senhor, eu preciso da minha cura, eu preciso da libertação dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, eu preciso, Senhor, de uma prosperidade financeira, eu preciso. O que você precisa e há quanto tempo você tem pedido ao Senhor? Os discípulos aqui estavam horas. Tem gente que fica anos. E você? Quanto tempo? Às vezes a gente está numa situação boa, numa situação confortável e Jesus nos manda ir. Eu tenho um testemunho para te falar nessa hora. Aqui tá a noite, eu não vou falar à noite porque eu não sei o horário que você vai ver. Então, nessa hora. Eu vivia numa cidade de Minas Gerais, na minha casa própria. O meu marido tinha um ótimo emprego. Meu marido tinha 2 empregos, né? É verdade, ele tinha 2 empregos. Ganhava muito bem. A gente já estava comprando o nosso carro, que é o nosso sonho, é ter o nosso carrinho. A gente já estava comprando o nosso carro. Por 2 vezes deixamos de buscar na concessionária, porque na hora eu não entendi, né? Mas foi trabalhar de Deus. Por 2 vezes, mas já estávamos comprando nosso carro. Fazíamos compras de mais de R$1.000. Isso há 8 anos atrás. Então você imagina que era uma compra muito grande, né? Porque há 8 anos atrás nosso dinheiro ainda tinha um pouco de valor, né? A gente ainda comprava bastante coisa. Todo final de semana eu ia no supermercado, comprava R$300, R$400 de carne para a mistura da semana. A gente estava numa vida muito confortável, muito boa, minha casa toda reformada. E eu estava bem na presença do Senhor, eu era regente de círculo de oração, meu marido presbítero, a gente congregava numa igreja muito perto da nossa casa, morávamos num bairro a 5 minutos a pé do centro, 2 minutos de carro, dependendo do trânsito, então a gente estava muito bem. Deus nos manda vir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a terra do meu esposo, mas não para a cidade dele, para uma cidade depois da cidade dele, a cidade que a minha irmã estava morando atualmente, né? Minha irmã estava morando naquele momento. Então, viemos para essa cidade com a promessa de que havia muito serviço, muito trabalho e que a gente iria prosperar muito mais do que a gente estava prosperando lá. Viemos para cá pagar aluguel, chegamos aqui com uma carreta de mudança. Eu tinha tanto móvel que veio numa carreta, encheu a carreta. Quando eu cheguei aqui, a casa que nós tínhamos alugado não deu certo. As minhas coisas ficou no quintal da minha irmã, eu fiquei 1 mês dormindo dentro da casa da minha irmã. Perdi os meus móveis todos, porque deu uma praga de carrapato na grama do gramado do quintal da minha irmã. Perdi tudo. A única coisa que eu aproveitei foi fogão, que deu para lavar, a geladeira, os colchões que estavam dentro da casa que a gente dormia, as roupas. O restante foi tudo pro lixo. Entrei para dentro de uma casinha, só com fogão, colchão, sem sofá, sem nada. Comecei do zero. Entrei para uma igreja, não tive uma experiência muito boa. Então, meu marido veio para cá, não conseguiu trabalho, ficamos passando, dificuldade, mas dificuldade. O Senhor mandou eu ir para o meio do mar e eu não entendi. Não entendi por que eu estava no meio do mar. E isso durou 6 anos. Foram 6 anos remando contra o vento. Até o momento em que eu percebi que Deus era o meu sustento. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei, porque o Senhor, Ele é suficiente para mim. E eu tive que aprender isso na marra. Eu tive que aprender isso com muito sofrimento, remando
contra o vento. Então, querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei por que você está remando contra o vento, mas creia que o Senhor ele quer te ensinar algo. Não é em vão, nenhuma luta é em vão. Como eu disse na minha última palavra, e eu gosto muito de repetir esse versículo, eu repito para mim várias vezes: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, se você ama a Cristo, acredite que essa sua aprovação é para o teu bem, está cooperando para o teu crescimento. Observa, analisa, ora a Deus e fala: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa aprovação? Porque eu com os meus olhos não estou conseguindo enxergar, mas o Senhor pode me mostrar. E eu, nessa minha aprovação toda, cheguei até a me afastar dos caminhos do Senhor. Fiquei por 2 anos, 1 ano e 6 meses afastada do caminho do Senhor. Até que, glória a Deus, que Deus me ama muito. Deus, ele tem um amor muito grande pela minha vida. Ele mandou uma serva dele no meu lar e falou: volta para minha casa, porque dentro de 1 mês, dentro de pouco tempo, vai acontecer algo contigo que, se você não estiver na minha presença, você não vai aguentar. A minha mãe estava do meu lado. 1 mês e 3 dias depois eu perdi a minha mãe. Minha mãe estava com a saúde perfeita, minha mãe estava na minha casa cuidando de mim, estava cuidando da minha casa, dos meus filhos, estava cuidando porque eu estava doente. Eu pensei que ia imaginar qualquer coisa, imaginei que eu ia ficar doente, que ia aparecer uma doença ruim em mim, qualquer coisa, menos que eu iria perder minha mãe. E foi o que eu menos esperava que aconteceu. E ali, nesse 1 mês entre a revelação e o acontecido, eu voltei para a casa do Senhor. E o que me sustentou foi estar na presença do Senhor. Então, meu querido, esteja na presença do Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. O Senhor é o nosso alicerce. Não adianta, se você não estiver na presença do Senhor, você vai cair nos antidepressivos, nas drogas, na bebida, porque é aquele falsa alegria, né? Aquilo te preenche por um momento, mas não te preenche de verdade, porque aquilo se esgota. Não é como a presença de Deus que te preenche e fica na sua vida. Então, observa o que está fazendo você remar contra o vento. Qual é o propósito de Deus nisso tudo? Porque há um propósito de Deus. Amém? Vamos continuar a nossa leitura aqui. E no 26, que diz assim: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então eles não levaram susto. Quando a gente leva um susto, a gente... meu Deus, não, mas eles gritaram apavorados. Você imagina a situação. Muitas das vezes Jesus chega até a gente nesse momento e nós não conseguimos enxergar. Estamos tão apavorados, tão consumidos pelaquela situação, que não conseguimos enxergar que é Jesus que está vindo, que é Jesus que está mandando socorro. Então, querido, tenha calma, tenha tranquilidade no meio dessa tempestade, tenha tranquilidade no meio desse vento, dessas ondas, para você ver quando Jesus ele vier e você perceber que é Jesus, para que você não se apavore, não tome uma decisão errada, não faça uma coisa errada, que você seja dirigido pelo Senhor. Amém? E aqui no 27 fala assim: Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Uma coisa me chamou muito a atenção foi que o Senhor falou: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, querido, Jesus está chegando, tem de bom ânimo. Tá ventando, tá contrário, tá sofrendo, tá, eu sei. Mas quando Jesus está conosco, a gente tem que ter bom ânimo. Sabe por quê? Jesus estava no monte orando, ele não estava dormindo, ele estava contigo. Jesus, ele não estava desapercebido, ele estava em oração, ele sabia. Lá do monte ele via os discípulos remando contra o vento. Ele estava atento ao que estava acontecendo. Então ele está atento ao que está acontecendo na tua vida. Você não está à deriva, não. Você não está à deriva. Tá cansado? Tá. Tá com o braço doendo? Tá. Tá com medo do barco virar? Tá. Mas você não tá sozinho, você não tá à deriva. Ele tá de olho, ele tá olhando, ele tá vendo, ele tá esperando você aprender aquilo que ele quer te ensinar. Fica atento, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? Foi isso que ele falou. Tem de bom ânimo. Sou eu.
não temas. Então, tem de bom ânimo, não tema. Ele não está dormindo, não. Ele estava em oração. E ele estava olhando. Ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele está atento ao que está acontecendo com você. Jesus não perdeu o controle. Ele sabe o que você está passando. E ele sabe a hora certa de agir. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. Muitas das vezes duvidamos que é Jesus, então queremos uma prova, queremos ver se é Jesus mesmo. Deixa eu ir contigo, Senhor, me dá um sinal, fala comigo. Aí Jesus fala, vem. Jesus te dá o sinal e você vai. Só que quando você vai com aquela fé, é Jesus, eu vou, Jesus vai resolver o meu problema, é Jesus mesmo que está ali, é Ele que vai resolver, eu vou na direção do Mestre. Só que em vez de você olhar para o Mestre, você começa a olhar para quê? Para as ondas. Problema, problema, problema. Nesse tempo que eu me desviei, teve uma consequência. Que é claro que toda a má ação, todo a decisão que você toma fora do consentimento de Deus, toda burrada que você faz, eu vou falar assim, uma linguagem mais clara, você vai ter uma consequência. E a minha consequência foi o quê? Os meus filhos não retornaram comigo para a presença do Senhor. Os meus 3 filhos, que eu tenho 3 filhos já de maior, que é o Gabriel, que é casado, tem 24 anos, tenho o Bruno, que tem 22, e o César, de 20. E eles não retornaram. E o sonho da minha vida é ver eles de novo na presença de Deus. Eu ainda falo, eu sempre, nas minhas orações, eu falo, Senhor, que eu não morra antes de ver os meus filhos novamente na tua presença. E é meu espinho na carne. É a situação que me faz, às vezes, afundar nas águas e Jesus ter que me estender a mão. E muitas das vezes você tá aí na tua situação e você, como eu, começa a olhar para as dificuldades. Porque às vezes eu tô ali, eu falo, Senhor, o Senhor vai resgatar, o Senhor vai trazer para a tua presença. Mas aí eu vejo, fuma, bebe, sai, faz isso, faz aquilo. E aquilo às vezes vem no meu coração assim, desiste. Cada um salva a tua alma, não tem mais jeito, o inimigo sopra no meu ouvido, desiste. Mas aí eu começo a afundar, né? Eu começo a ver as ondas, eu começo a desanimar. Em vez de eu olhar para Jesus e caminhar na direção do que me prometeu, eu começo a olhar as ondas e eu afundo. Só que o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E Ele é maravilhoso para aquele que reconhece que Ele é maravilhoso. E aí, respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É nessa hora que você tem que gritar, Senhor, salva-me. Salva-me, a fé tá pouca? Salva-me, Senhor. Eu não tô conseguindo crer mais. Me salva, Senhor. Me salva, coloca mais fé no meu coração, me ajuda a olhar para o alvo, me ajuda a olhar para aquele que é o consumador da minha salvação, que é o Senhor Jesus. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que muitas das vezes a gente duvida? Por que a gente não acredita que o Jesus que fez esse milagre pode fazer hoje aqui na tua vida? Por que a gente pensa que Jesus ele mudou? Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que pode fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o coxo andar, o morto ressuscitar. Ele é o mesmo Jesus, o mesmo. Querido, não duvida, não duvida, não duvida. Ele pode fazer. Um dia o médico me disse que eu estava com um câncer na tireoide. E falou pra mim, escolhe o tratamento. Você pode fazer a cirurgia, retirar toda a tireoide, ou você pode continuar com ela e fazer o tratamento, né, tradicional, que é a quimioterapia, depois radioterapia e tudo mais. E eu saí do consultório chorando, desesperada. Nisso o resultado da punção nem tinha ficado pronto. Punção, para quem não sabe, é quando eles retiram um pedaço do nódulo para fazer o teste se é o câncer ou não.
E o médico me apavorou. Falta de profissionalismo também do médico. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha contado pra ninguém. Deus usou o meu pastor para falar comigo assim: filha, você não vai morrer com essa enfermidade, não. Nem é uma enfermidade. Você ainda vai viver muito, você vai ver o filho dos seus filhos. Cumpriu essa promessa. Minha netinha tem 1 mês e 2 dias. 1 mês e 2 dias não, 1 mês e alguns dias. Alguns dias, Minha netinha tá aí, linda, maravilhosa. E pra resumir a história, quando eu peguei o resultado da punção, era um coágulo de sangue, não era um câncer. Então, querido, não temas, a última palavra é dele. Não temas, não duvida. Não duvida, porque o Senhor, ele é o mesmo que fez ontem, o que faz hoje, e faz amanhã, e faz eternamente. Amém? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Quando você está com Jesus, você vai de encontro a ele. Você pode afundar, mas quando você volta de mão dada com o mestre. O mestre te traz em segurança ao barco. E aqui a palavra nos fala: então, aproximando-se os que estavam no barco, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, querido, creia, clame ao Senhor, porque se ele entrar no teu barco, o vento acalma, a tempestade acalma, as ondas se acalmam e ele vai estar no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Creia, acredite que o Deus que fez ontem, que fez neste momento da Bíblia, é o Deus que pode fazer hoje na sua vida. Basta você colocar nas mãos dele e acreditar que ele pode fazer. Os discípulos ficaram horas, você pode estar há anos, mas Deus sabe o momento certo de te dar a vitória. E no momento certo você vai estar aperfeiçoado para a obra do Senhor. Vai ter aprendido aquilo que Ele está querendo te ensinar. Creia somente que Ele tem o poder para isso. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que Ele tenha falado no seu coração. Espero que Ele tenha te edificado, tá bom? Espero que Ele faça um milagre na tua vida, seja o que você precisar. Amém? Vamos orar para que Deus possa finalizar essa palavra e selar a vitória dele nas nossas vidas nessa noite. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este milagre. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, pelo teu Espírito Santo em nosso meio. Senhor, eu não sei qual é o problema dos teus filhos aí do outro lado, mas o Senhor é o Deus onisciente que sabe todas as coisas. Então, Senhor, eu te peço, entra com a sua providência, acalma este vento contrário, Senhor. Que os teus filhos possam submergir com as suas mãos estendidas e que o Senhor possa os levar em segurança novamente ao barco e que o Senhor possa acalmar toda essa tempestade. Deus, dá vitória a cada um, seja qual for o problema, enfermidade, dificuldade financeira, conversão de um familiar, conversão da própria pessoa, seja o que for, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e o momento certo de todas as coisas acontecerem. Então, Deus, eu coloco nas tuas mãos. Já agradecida, Deus, porque nós cremos na vitória vinda do teu reino através do teu Filho, Deus, através do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Te agradeço, te entrego essa oração. Amém e amém. Então, que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.